Esse sonho foi um dos sonhos mais, ao mesmo tempo que estranho, mas foi pra mim meio revelador pra mim quanto pessoa, porque me disse muito sobre tudo que já aconteceu comigo, por mais que vocês talvez não vão entender. Esse sonho eu tive quinta-feira, dia 21 de 2020. No caso, não faço ideia do momento em que tive esse sonho, então vai ficar registrada essa data. E vou contar apenas as partes que eu me lembro, que já é bastante coisa. Eu sei que eu era proibida, totalmente proibida, de ler qualquer assunto que ficasse no mundo da fantasia, que fosse fantasioso. Tudo que era fantasia eu era proibida de ver. Eu não me lembro todas as coisas que me proibiam, mas certamente, com certeza, a única coisa que eu tenho certeza que eu era proibida de ver filmes e desenhos e também ler material infantil. Olha que incrível. Material infantil, ler histórias, contos, qualquer coisa desse gênero. E eu era presa, eu era prisioneira mesmo, como se eu fosse não como se eu fosse prisioneira assim, de andar trancada ou coisa. Não, era como se eu precisasse ser vigiada o tempo todo. E era como se eu tivesse uma doença mental, sabe? Eu era tratada assim. E aí, eu me lembro de estar dentro de um quarto, não era um quarto, era tipo aqueles lugares que os porteiros ficam, mas bem simples, era só um quadradinho e eu ficava ali, tinha só um lugar para eu sentar. Parecia que era algum lugar próximo de onde meus pais ficavam. Eu via muito minha mãe, mas eu sei que meu pai também estava lá. É estranho, mas eu sei. E aí, um pastor veio me ver, olha que doido. Um pastor veio me ver e eu já ficava meio que sem saco para receber esse tipo de pessoa. Mas mesmo assim ele veio me ver. E aí a minha mãe foi me falar, olha só, abre aí que o pastor vai entrar. Aí o pastor entrou e ele já meio que me olhou com aquela cara, eu sei que você tá pensando. E eu olhei pra ele com a cara, tipo, pra que você tá fazendo aqui? E aí ele abriu a Bíblia, eu já meio que sem saco, mas sentei, fiquei com aquela cara, tipo, ai, vai logo com isso. E aí, quando ele começou a ler, ele virou pra mim e falou assim, meio que me deu uma catucada assim. E aí, quando eu olhei no colo dele, ele tava com a Bíblia, mas dentro da Bíblia era como se tivesse um livro, não chegava nem a ser um livro, porque era como se fosse, sabe aqueles mapas enormes que a gente abre assim? Então, como se aquilo tivesse dobrado. E era verde, mas na mesma hora eu olhei e o papel era aqueles papéis luminosos, sabe? Quando eu logo percebi que era um conto. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu já fiquei doida, já fiquei com meu corpo tremendo todo. Aí ele foi e começou a ler a Bíblia. Quando ele percebeu que minha mãe se afastou, ele começou a ler o conto. Era sobre... Eu nem me lembro direito sobre o que era. Um pouco me lembra que... Um pouco me faz, remete à história de Pinóquio, mas eu ao mesmo tempo não sei se é isso, porque tinha um burro também. Enfim, não consigo me lembrar, não consigo mesmo. Aí ele dobrou aquilo e fez uma cara assim, que a gente falava meio que pelo olhar, porque aí ele fez uma cara assim pra mim, tipo, você tem que guardar isso em algum lugar, vou deixar com você.
Aí eu, gente, ele vai deixar comigo e tal, toda feliz. Aí eu comecei a ver uns livros que eu tinha cristãos ali pra saber onde que eu poderia guardar aquilo. Aí eu peguei e guardei dentro. Aí eu só por pensamento, né? Pensei, aqui minha mãe não vai encontrar. E coloquei ali. Aí nisso que eu coloquei ali, automaticamente eu corri pra casa e fui direto ler aquilo ali, sabe? Tava muito nervosa pra ler. Gente, assim que eu comecei a ler as primeiras linhas, eu já fui teletransportada para outro lugar. Foi meio que automático, sabe? Já fui levada para uma floresta. Aí nessa floresta, não demorou muito, uma ruiva, assim, estilo... Cara, eu sei que parece ser muita viagem, mas no final das contas eu acho que tem lógica, assim. Ela era o estilo da Valente, sabe? Daquele desenho Valente, só que ela era humana. Aí ela veio falar comigo, toda feliz, veio toda serelepe, como se estivesse mesmo cantando aquelas musiquinhas, sabe? Não. Aí ela veio correndo e me abraçou, falou, não acredito, você voltou, gente, você voltou. Toda feliz, como se já me conhecesse, como se fôssemos amigas. E eu também fiquei feliz quando eu a vi, mas eu não sei, sabe? Mas eu fiquei muito feliz. E aí a gente começou a cirandar, assim, pular juntas, e depois chegou mais duas meninas. E elas estavam vestidas tipo camponesas, sabe? Mas elas estavam muito lindas, com cabelo muito, muito lindo, tipo de contos de fadas mesmo. E cada uma com um vestidinho daquele com uma cor, uma tava com amarelinho claro, outra com azulzinho claro, acho que outra era rosa, não lembro direito. E aí elas vieram me cumprimentar, a outra era lourinha e a outra era tipo a Branca de Neve, só que tinha um cabelo maior, não era no ombro, era um pouquinho maior. E eu fiquei muito feliz quando eu as vi, sabe? Eu não cheguei a falar nomes nem nada, mas eu fiquei muito feliz. Aí logo depois, eu comecei a me sentir observada na própria floresta. Como se tivesse alguém também ali que me perseguisse. Aí não demorou muito, essa ruiva, ela começou a me ajudar a correr. Ela falou, corre, a gente começou a correr. E ela me levou para um lugar, tipo uma sala, com uma iluminação assim, amarela, meio baixa, mas era um lugar tipo um museu. E ali tinha várias coisas, assim, dentro de vidros, assim, sabe? E dentro de um desses vidros tinha uma espécie de jarra, era tipo um jarro, mas era um jarro que tinha dentro como se fosse imagens, não dá pra eu explicar direito, mas era como se tivesse imagens ali dentro, sabe igual os flocos de neve de vidro que as pessoas têm? Era mais ou menos aquilo, mas era movimentado, era como se aquilo tivesse vidro dentro. Eu não sei se aquele lugar era tipo uma espécie de lugar mágico, não sei, onde guardavam coisas mágicas. Só sei que eu entrei e ela falou, entra dentro. Eu, meu Deus, tem muito tempo que eu não faço isso. Ela, mas você vai conseguir. Aí eu comecei a entrar dentro desse jarro. Só que quando tava ainda pela metade, essa mulher chegou. Uma mulher meio gorda, assim, com o cabelo preso, um terno preto. Aí ela chegou e começou a querer me impedir. Só que essa ruiva não dava deixando. Tava empurrando ela e tudo, e falando, não. Eu não sei se eu cheguei a conseguir, porque dali eu já fui pra outra coisa, nada a ver. Eu já fui pra uma sala esportiva, parecia que era um ambiente de reunião, mas era assim, tudo meio esportivo, tinha uma televisão grande na frente. A mesa era de madeira, as cadeiras era meio que mais clarinha, nada estranho não.
as paredes eram meio verde, era como se fosse alguma coisa assim relacionada a futebol, eu não sei. Aí eu só sei que eu tava sentada ali com mais duas pessoas, um menino e uma menina. Aí de repente apareceu, a gente tava comentando com o menino, de um menino que estava gostando, e esse menino apareceu na tela e falou: olha, só pra você saber que eu tô te vendo. E desligou. Parecia que esse menino trabalhava, né, na rede de televisão também. E aí a gente começou a rir. Eu falei: ai, a Fernanda Gentil já fez isso comigo também. Ela já me zoou desse jeito. Só que, claro, né, ele tá interessado em você. No meu caso, ela não tava interessada em mim. Era zoação com a minha cara mesmo. Aí a menina... Aí nisso já... Gente, muito estranho. Nisso eu já não tava mais ali. Assim que eu terminei de falar essa frase, eu já tava na casa de uma amiga minha que estudou comigo quando a gente tinha 15 anos de idade. Olha isso. Eu era mais nova que ela tinha 15, eu tenho certeza. Aí ela virou e pra mim falou: você já trabalhou na Globo? Olha isso, como se a conversa tivesse continuado, mas eu em outro lugar. Foi um sonho mesmo. Aí eu já trabalhei na Globo. Ela: nossa, eu não sabia. Eu falei: ninguém sabia. Aí ela: mas por quê? Porque ninguém podia saber. Era confidencial, né? Porque eu trabalhava lá, era confidencial. Aí ela falou: mas por que confidencial? Por que ninguém podia saber, gente? Aí eu falei: porque eu era... Agora eu posso falar, né? Que eu não trabalho mais lá. Porque eu era roteirista de lá. E os roteiristas não podem dizer em que trabalham. Porque se disser... automaticamente as pessoas vão querer saber sobre os assuntos referentes ao que a gente está trabalhando e a gente não pode falar. Aí ela: entendi, não sei o que é. Aí eu falei: aí eu fiz uma série pro YouTube. Depois que eu fiz essa série, a Netflix gostou tanto que me convidou para trabalhar para eles. E aí hoje eu trabalho para Netflix. Aí ela: e você deve ganhar uma baba, né? Eu falei: eu ganho uma baba. Aí eu acho que a irmãzinha dela começou a me fazer umas perguntas. Ela era criança. Aí eu falei algumas coisas e depois eu acabava brincando de uma forma que eu esquecia que a menina era uma criança, que ela era muito esperta. Não lembro, acho que não era nada demais. Só deveria não ter falado nada. Foi isso. Aí eu acabei acordando, infelizmente, porque eu queria continuar no sonho. Tentei permanecer como um sonho lúcido, porém sem sucesso, porque a preocupação de acordar foi muito grande. Horário, tudo isso. Então isso acabou bloqueando o sonho lúcido. Quando eu tenho sonhos assim, é muito ruim, porque realmente me dá vontade de ficar no mundo da fantasia, ou seja, no mundo do sonho. Por isso que eu digo que esse sonho em parte fez sentido pra mim, porque eu era muito sonâmbula quando criança, como eu já comentei várias vezes. Então, assim, o mundo do sonho, pra mim, me prendia de uma certa forma, de uma forma tão poderosa, digamos assim, que eu sonambulava durante horas, quase todas as noites. Não era uma coisa de vez em quando, era frequente, era certo de sonambular. E só veio diminuir com a adolescência. E mesmo assim eu continuei sonhando muito. Eu só não sonambulava, mas continuei sonhando muito. Meus sonhos sempre foram fantasiosíssimos. Foi sonhos que quando eu contava para as pessoas, as pessoas brincavam, dizendo que eu sonhava longa-metragens, porque eu sempre lembrei de tudo. Não de tudo certinho, porque sempre sumia os fragmentos. Mas quando eu era mais nova e adquiri esse hábito de escrever meus sonhos muito pequena, então eu lembrava muito fresca as coisas. Minha mente ainda estava muito jovem, tinha muitas preocupações na cabeça, então eu conseguia lembrar de muita coisa. E ao mesmo tempo era tudo muito longo, tudo muito fantasioso. E aí, realmente, meus pais, eles meio que chamavam muito a minha atenção em relação a isso. Ai, Jéssica, eu ficava, não sei, você e seus sonhos.
Minhas amigas chegavam a falar Fantástico Mundo de Jéssica, porque eu sempre tinha um sonho para contar e eu sempre fui muito empolgada para contar meus sonhos. Mas as pessoas nunca tiveram muita paciência para ouvir. E eu nem sabia da existência de sonho lúcido e já conseguia fazer, né, um sonho lúcido, porque como eu gostava muito de alguns sonhos, eu queria forçar para não acordar. E nisso de forçar para não acordar, eu ficava presa naquele sonho um tempo. E aí, como o sonho em si já tinha acabado, eu tinha que dar continuidade a ele. Então eu dava o meu jeitinho de continuar sonhando. Então daí já era um sonho lúcido, já era eu criando aquele sonho, e se tornava ainda melhor. E aí com isso eu realmente ficava naquela ilusão por muito tempo. Eu não queria acordar, eu preferia ficar lá, entende? Mas isso nunca interferiu na minha vida, só me fazia acordar às vezes um pouco mais tarde, né? Mas nunca interferiu em si na minha vida. A única coisa que eu sinto que interfere até hoje é realmente essa questão da fantasia, que eu não sou uma pessoa realista, extremista. Eu sou a pessoa que me permito sonhar, me permito sonhar fora do sonho, sabe? Minha mente é muito fértil, eu acabo não dando tanto limite para as coisas, achando que muita coisa é possível e para as pessoas seria impossível, sabe? Tipo, eu sou uma garota da Zona Oeste do Rio de Janeiro que sonhava aos 12 anos que eu iria morar em Londres, que eu iria... Não, morar não, mas que eu iria para Londres um dia, porque eu queria conhecer a cidade de Shakespeare, eu queria conhecer a cidade na época quando eu era uma criança, eu era fã das Spice Girls, eu queria conhecer as Spice Girls, não talvez elas, mas pelo menos onde elas moravam, por ser fã, os Beatles e tal. E hoje eu moro na França. Então assim, eu acho que meu mundo de fantasia acabou me tornando muita coisa na minha realidade real. Então assim, eu aconselho a todos a sonharem. Não deixem que prenda vocês, porque essa foi a parte que mais me tocou no sonho. Como se eu tivesse sido proibida de acessar o meu mundo. E isso quebrou algo em mim. Então eu acho que se você tá aí me ouvindo e você também gosta de sonhar, você é um sonhador nato como eu, com os olhos abertos ou fechados, não permitam que prendam você. Obrigada por assistir. Deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Beijo!